Bem, vamos começar pelo jogo mais simples, né? A gente tá voltando do hiato aí do Super Mundial. Eu tenho uns vídeos especiais do Super Mundial que infelizmente eu não consegui terminar de produzir, mas como eu me comprometi, eu vou terminar e vou postar aí mesmo que já não seja mais o melhor momento pro melhor engajamento. Mas vamos lá, né? Com o jogo de Internacional e Vitória. Foi um jogo equilibradíssimo, um jogo que tava lá e cá. No final o Internacional descolou um gol e conseguiu uma vitória chorada, cara, contra um Vitória que não tá jogando nada, cara. Não tá jogando nada. O Mateuzinho tentou uns lances individuais, mas sem sucesso. Acho que futebol é um jogo de times e raramente algum jogador faz uma jogada individual ali que desequilibra a partida. Se o Vitória tem alguém para fazer isso é o Mateuzinho, mas o Mateuzinho sozinho também não faz milagre. A gente pode estar vendo esse garoto de saída aí, para algum outro time, comentem aí embaixo. Flamengo que ficou no cheirinho em outro Mundial, já voltou jogando contra o São Paulo. Foi um jogo em que o Flamengo foi superior o tempo inteiro, o São Paulo não viu a cor da bola, basicamente. O Flamengo fez 2 a 0, mas podia ter feito muito mais, perdeu muitas chances de verdade. E o São Paulo, cara, eu finalmente descobri, né, cara, o que tinha acontecido com o Ferreirinha. Eu tava suspeitando que ele tava lesionado, e ele tava mesmo lesionado. Voltou a jogar hoje, mas ainda não tá no seu melhor. Foi visível isso. O Flamengo não teve a menor dificuldade de anular ele em campo. E vamos ver o procedimento do campeonato, mas o Flamengo por enquanto é mais líder do que nunca. Bem, agora vamos com o clássico carioca, né? Vasco e Botafogo. Cara, é um jogo que foi jogão e foi chato ao mesmo tempo. O primeiro tempo o Vasco atropelou basicamente o Botafogo, ele dominou o Botafogo. Só que aí chegou o segundo tempo, parece que o filho do Ancelotti virou a chavinha lá do time, né? Que pra quem não sabe, durante o Mundial, o antigo treinador do Botafogo ele foi demitido. Aí foi contratado o filho do treinador da seleção brasileira, o novo treinador da seleção brasileira, né? Acho que vocês estão careca de saber quem é. E aí é que tá. O time no segundo tempo amassou o Vasco de uma forma, cara. Eu lembrei muito daquela frase: quem não faz leva. Porque o Vasco ele teve várias oportunidades no primeiro tempo e não conseguiu converter em gol, né? Quando o Botafogo teve as mesmas oportunidades, ele conseguiu. E aí eu até separei aqui que achei muito interessante o jogador que faz o segundo gol do Botafogo, porque ele tem um lance onde ele dribla o goleiro e se atrapalha todo, se embanana todo. 2 minutos depois ele consegue fazer um gol numa jogada em que ele começa criando a jogada. E no final acabam devolvendo pra ele, mandar livre ali pro gol. Cara, eu vou te falar que essa contratação do Botafogo foi muito boa, mano. Muito boa. Existia um temor entre a torcida quem que ia substituir o Igor Jesus, e eu tô achando que esse Nathan é a grande aposta pra substituir o Igor Jesus. Bem, primeiramente o que a Warner tinha na cabeça, né? Quando ela resolveu fazer aquele uniforme especial do Bahia, cara. Ficou. Ficou ridículo, cara. Não tem o que falar. Ficou ridículo, completamente ridículo. Porque aquele, aquele vermelho atrás só funciona se tiver uma capa, cara. Tanto que você vê o mascote tá bonitão. O mascote tá bonitão. Isso aí tem que falar. Ficou muito bem. Agora os jogadores, cara, ficou um troço ridículo, mas a gente tá aqui pra comentar de futebol. E, cara, o Bahia ele vem mostrando o prosseguimento daquilo que a gente já vinha falando há muito tempo. O Rogério aproveitou muito bem esse período
de recesso, vamos dizer assim, do Brasileirão para a Copa do Mundo de Times. Eles fazem o primeiro gol, dominam boa parte da partida, só que faltou combinar com. Tinha faltado combinar com o herói adversário, né, mano? Porque se a Warner tá com essa parceria aí com o Bahia, né? Por causa do herói lá, pra quem não sabe, o mascote do Bahia é inspirado no Superman. Tudo mais, tem. O próprio clube não esconde isso de forma alguma. É quase que escrachado e. Se de um lado a gente tem o Superman, do outro a gente teve o Hulk, né, cara? Fez logo Marvel contra DC. E aí o Hulk faz um golaço. Meu Deus do céu, cara. Que golaço que o Hulk fez. Acho que a rodada não acabou ainda, mas eu acho que a gente pode dizer que já tem um golaço da rodada que eu acho muito difícil alguém superar esse gol. E olha que a gente teve muito gol bonito, cara. Muito gol bonito. É que eu não falo muito pra não prolongar. Porque eu falando um pouco, o vídeo já bate o tempo que bate. Então imagina se fosse falar cada detalhezinho aí. Complica demais, né? Mas se vocês quiserem, deixem nos comentários aí que eu posso fazer vídeos mais elaborados. Veja um resuminho clássico. E aí, cara, já o jogo quase acabando, o roteirozinho do vídeo quase pronto ali. É aquele negócio, a magia do futebol, cara. Foi a magia do futebol, de fato. No último minuto, no último lance do jogo, cara, o Bahia me mete ali um contra-ataque ali. E dá tudo certo, cara. Dá tudo certo. Sabe aquele lance que você. Pô, não tem mais tempo pra nada. Mas só que dá tudo certo, cara. Tudo certo. Não tem um passe errado ali no meio. Não tem um erro de domínio. Não tem uma indecisão. Parece que quando é predestinado mesmo, entendeu? Pá. Gol. Não tem explicação. A não ser a qualidade do treinamento do Rogério Ceni, que está se mostrando a cada dia que passa um dos maiores treinadores da atualidade no Brasil. Depois que a gente soube que foi confirmada a saída do Memphis, né, ele está fazendo uns últimos jogos. Depois eu vou trazer certinho qual que é a data que ele se transfere para o seu novo clube. A gente viu um Corinthians que não entregou nada. A gente viu um Corinthians que tanto fez, tanto faz. Não representou muita coisa. O Cássio, incrivelmente, estava fazendo uma partida interessante, né? Quando o Red Bull Bragantino chega ao primeiro gol. Aí acaba o primeiro tempo. No segundo tempo, logo no comecinho, o Kaká empata. O Corinthians conseguiu entrar no jogo, mas não durou muito tempo. E depois acabou sofrendo o segundo gol do Red Bull Bragantino. Sacramentou a vitória do Red Bull, que está numa grande fase, diga-se por passagem. O Corinthians, eu não sei o que eles vão fazer, eles precisam mudar alguma coisa urgente, porque já vinham de acho que 3 jogos, né, sem vencer. Aí soma esse jogo aí, essa derrota. E Brasileirão é isso, né? Uma sequência de maus resultados acaba gerando uma pressão que o time precisa de uma sequência boa para poder não sofrer aquele fantasma do rebaixamento, né, meu amigo? Mas diga aí nos comentários o que vocês acham, o que o Corinthians podia fazer, o que podia ter feito. Mas me preocupa um pouco que eu não tô vendo atualmente no elenco alguma opção para apresentar um melhor futebol.
O clássico Fortaleza e Ceará foi transmitido no Premiere, narrado por uma mulher. Tá tendo uma polêmica aí recente sobre narradoras femininas. Eu particularmente acho que a gente nunca vai se acostumar de fato, mas é interessante que elas tenham um espaço para poder falar, até para poder se desenvolverem, ter mais experiência prática mesmo de narrar, porque sem dúvida nenhuma mais experiência vai amenizar um pouco essa diferença que a gente sente quando vê uma transmissão feminina. Mas de fato, vamos ao jogo, né? Foi um jogo muito pegado, um jogo muito difícil. Clássico é sempre clássico. A gente sempre fala aqui, é um dos maiores confrontos no Nordeste do país. E Ceará chegou ao gol que sacramentou a vitória. E vamos agora para o que talvez tenha sido o jogo mais incrível da rodada, assim, de superioridade de um time sobre o outro, que foi o Cruzeiro e o Grêmio, né, cara? O Grêmio ele não teve a mínima chance contra a Raposa. É incrível isso, incrível. O Grêmio não consegue se encontrar em campo. E quando você pega um time que tá bem montado e funciona muito bem, você percebe muito essa diferença, cara. E hoje foi, de fato, a coisa decisiva. O Cruzeiro foi absoluto, ele mereceu esse resultado. E a gente vale salientar o hat-trick impressionante, cara, do Caio Jorge. Realmente impressionante. E eu acho que ele não vai ficar muito tempo no Cruzeiro não, cara. Não vai ficar muito tempo. Talvez fique essa janela aí, porque o Cruzeiro não ter se classificado para o Mundial acabou também não dando essa vitrine para expor ele. Mas eu acredito que não vai ficar muito mais do que essa temporada no Cruzeiro. Talvez no final da temporada já esteja fora aí. Vou até procurar depois que... Cara, um cara que tá jogando tanto quanto ele provavelmente já tem algum pré-acordo, alguma coisa, porque a Europa já sabe há muito tempo da qualidade do jogador brasileiro. Faltava o brasileiro acordar para isso. O Mundial aí provou isso. Tem 4 vídeos aí que eu tô produzindo de resumo histórico de como foi a participação dos brasileiros. Também tem uns outros documentários que eu tava produzindo, acabou atrasando. Eu peço compreensão de vocês, eu não tenho o know-how, eu só peguei, quebrei a cabeça tentando fazer e acho que não tá no nível de qualidade aceitável ainda. Então peço que aguardem. E segunda-feira tô de volta para gravar o restante aqui. Vocês devem ver esse vídeo na terça, provavelmente de manhã. Eu tô aqui, né, com camisa de outro esporte, porque, meu Deus do céu, cara, eu não sei o que eu vi agora, mas definitivamente não foi uma partida de futebol, porque o Juventude e o Sport jogaram muito mal, cara, muito mal, pelo amor de Deus. Parecia que eu tava vendo um jogo de, não, nem Série B, cara, Série C. E, cara, um jogo que eu me arrependi um pouco de ter assistido, porque se não fosse pelo canal, se não fosse por vocês, eu não ia ter assistido essa porcaria, não. Eu tava aproveitando muito mais a minha vida vendo outra coisa. Cara, no primeiro tempo, cara, o Juventude... Ele jogou melhor que o Sport. Não foi muito melhor, entendeu? Mas o nível do Sport é tão baixo, mas tão baixo, que foi o suficiente para dar uma leve atropeladinha no Sport. E, cara, o Sport ele tentou, no segundo tempo ele voltou um pouquinho ainda mais nivelado com o Juventude. Teve um gol que foi anulado, que tem uma discussão até agora se foi justo ou se não foi. Na minha opinião, como um analista que não é torcedor do clube nem nada, eu acho que o juiz deu uma forçadinha de barra assim, cara, para poder anular esse gol, porque pra mim aquilo ali foi gol, foi um gol chorado, mas foi.
E o jogador, ele claramente, ele não encosta na bola, e tem aquele negócio se atrapalha ou não, entendeu? Mas aí vai muito da interpretação. Eu não acho que a ausência dele ali faria alguma diferença ali, porque dá pra perceber, você voltando a imagem, que aquele kick da bola ali enganou os zagueiros. Entendeu? O zagueiro só começa a correr atrás da bola depois que ela dá a segunda quicada, que vai em direção ao gol. E nem se ele fosse, sei lá, o Marquinhos do PSG, ele não ia conseguir tirar aquela bola. Então eu não anularia. E a rodada teria mais 2 jogos, né? Só que era o jogo do Palmeiras, o jogo do Fluminense. Times que foram mais à frente um pouquinho no Mundial. E por causa disso, os jogos deles foram adiados. Então a gente fica por aqui. Até a próxima.